Talvez hoje você tenha acordado e, antes mesmo de abrir os olhos, sentido um peso familiar no peito, aquela sensação sutil de que está navegando um barco sozinho, em meio a um oceano vasto demais. E se eu te dissesse que esse silêncio que te cerca não é um sinal de que você foi esquecido, mas sim o convite para ouvir uma voz que só fala quando todos os outros ruídos cessam? Talvez a solidão não seja o fim da estrada, mas o corredor de entrada para o encontro mais profundo que sua alma já desejou. Vamos caminhar devagar por esta areia. O dia está terminando e a brisa do mar traz aquele frescor que arrepia a pele, mas que também desperta os sentidos. Você ouve o ritmo das ondas? Elas vêm e vão, constantes, fiéis, independentemente de estarmos olhando para elas ou não. A presença de Deus é muito parecida com esse mar, imensa, rítmica e constante, mesmo quando a neblina dos nossos sentimentos nos impede de ver o horizonte. Hoje quero conversar com você sobre algo que muitas vezes temos vergonha de admitir, até mesmo em nossas orações mais secretas: o sentimento de abandono. Não estou falando apenas daquela solidão física, de não ter ninguém sentado no sofá ao lado numa sexta-feira à noite. Estou falando de algo mais profundo, mais visceral. Falo daquele frio na alma, aquela percepção dolorosa de que, talvez, Deus tenha se ocupado com coisas mais importantes e soltado a sua mão. Você conhece essa sensação, não conhece? É como estar em uma sala cheia de pessoas, ouvir risadas, conversar, trabalhar, cuidar da família, mas por dentro, sentir que existe uma parede de vidro separando você do resto do mundo. E o que é pior, separando você do céu. Você olha para cima e parece que as estrelas estão distantes demais. Você tenta orar, mas as palavras parecem pesadas, caem no chão como pedras sem asas para subir. Nós vivemos em uma cultura que nos ensina a ser fortes, independentes e autossuficientes. Mas a verdade, meu querido amigo, minha querida amiga, é que fomos desenhados para a conexão. E quando essa conexão com o divino parece falhar, quando o Wi-Fi da alma cai, entramos em um estado de orfandade espiritual. Começamos a acreditar em mentiras perigosas. Começamos a pensar: se Deus estivesse comigo, eu não sentiria essa dor. Ou, se ele realmente se importasse, teria respondido àquela oração há 3 anos. O abandono é um sentimento traiçoeiro, porque ele é frio. Ele congela a esperança. Ele nos faz encolher. Imagine uma criança que se perdeu dos pais em um mercado movimentado. O barulho ao redor continua, as cores continuam, mas para a criança, tudo ficou cinza e assustador. O medo dela não é do mercado. O medo é da ausência da mão protetora. Muitas vezes, é assim que nos sentimos na vida. O mundo continua girando, as contas chegam, as responsabilidades chamam, mas nos sentimos crianças perdidas, procurando o rosto do Pai na multidão e vendo apenas estranhos. Mas quero te convidar a olhar para esse sentimento com compaixão agora, sem julgamento. Não se culpe por se sentir assim. Não ache que você tem pouca fé porque se sente sozinho. Grandes homens e mulheres da Bíblia, gigantes da fé, caminharam por essa mesma praia deserta. O profeta Elias sentiu-se tão só que pediu a morte. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu nos Salmos: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Veja, sentir-se abandonado não é o mesmo que estar abandonado. Nossos sentimentos são reais, eles doem, eles têm peso e temperatura, mas eles não são necessariamente a verdade final. Eles são como as nuvens que cobrem o sol. Num dia de tempestade, o céu fica cinza e escuro. Se você olhasse apenas para as nuvens, diria: o sol foi embora, o sol morreu. Mas acima da camada densa de nuvens, o sol continua lá.
brilhando com a mesma intensidade de sempre. Ele não se moveu 1 milímetro. Apenas a nossa visão dele foi obstruída. Nesta nossa jornada de 10 partes, vamos aprender a pilotar o avião da alma para cima dessas nuvens. Mas, por enquanto, nesta primeira parte, quero apenas que você aceite onde está. Está tudo bem sentir esse frio. Está tudo bem admitir que o silêncio de Deus está doendo. Imagine que estamos sentados agora em um tronco trazido pelo mar, observando a primeira estrela surgir. O som das ondas é o sim de Deus ecoando na eternidade. Ele está aqui. Mesmo que você não sinta o arrepio, mesmo que não veja a luz forte, ele está aqui. A própria capacidade que você tem de questionar a presença dele é uma prova de que sua alma conhece o caminho de casa. O Deus que fica não é um Deus que só aparece nas festas e nas vitórias. Ele é o Deus que se senta conosco na calçada fria da decepção. Ele é o Deus que não se intimida com o nosso silêncio amuado. Talvez você tenha passado muito tempo tentando sentir Deus através de grandes emoções, de barulho, de eventos. Mas e se ele estiver agora, neste exato momento, escondido na quietude da sua respiração? Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Esse fôlego não é seu. É um empréstimo diário. É a assinatura dele na sua biologia dizendo: eu ainda estou sustentando você. Eu ainda estou aqui. A noite pode parecer escura agora, e o caminho à frente incerto. Mas você não precisa caminhar sozinho. Eu vou caminhar com você. E mais importante, existe alguém que já está na estrada, muito antes de nós chegarmos. Alguém que prometeu que nunca, jamais, em tempo algum, te deixaria. Vamos dar o primeiro passo para redescobrir essa presença? A brisa está mudando, e sinto que há algo novo querendo nascer no seu coração, bem aí, no meio desse frio. E se o silêncio que segue a sua oração mais desesperada não for uma recusa fria, mas um intervalo sagrado onde a sua fé está criando raízes profundas? Talvez você tenha gritado para o alto e sentido que suas palavras bateram em um teto de metal, voltando vazias para o seu próprio colo, como se o endereço de Deus tivesse mudado sem aviso prévio. E se eu te dissesse que Deus não ignora uma lágrima sequer, mas que, às vezes, Ele nos ama o suficiente para não nos dar o que pedimos, para que possamos receber o que realmente precisamos? Continuamos sentados neste tronco trazido pela maré. O barulho do mar agora é mais alto, pois a noite amplifica os sons. Olhe para cima. Às vezes, a imensidão do céu nos faz sentir pequenos, quase invisíveis. E é exatamente nessa pequenez que surge uma das dores mais agudas da vida espiritual: a oração não respondida. Há uma expressão antiga na Bíblia, um tanto assustadora, que fala sobre o céu se tornar de bronze. O bronze é um metal duro, impenetrável, que reflete o calor, mas não deixa a chuva passar. Quantas vezes você já sentiu isso? Você se ajoelha ao lado da cama ou chora no chuveiro para que ninguém ouça e derrama a sua alma. Você pede a cura de uma doença que consome alguém que você ama. Você pede uma porta de emprego que não se abre há meses. Você pede a restauração de um casamento que está se desfazendo como areia entre os dedos. Você usa as palavras certas. Você cita versículos. Você faz promessas. E a resposta é o silêncio. Um silêncio denso, pesado. Os dias passam, a situação piora, e a dúvida começa a sussurrar no seu ouvido. Ele não está ouvindo. Se estivesse, já teria feito algo. Talvez você não seja importante o suficiente. Talvez você tenha pecado demais. Eu quero pegar na sua mão agora e dizer, com toda a ternura do mundo: não acredite nessa voz cruel. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. O silêncio é, muitas vezes, uma categoria de resposta que nós,
Na nossa pressa humana, não sabemos traduzir. Nós tratamos Deus muitas vezes como uma máquina de resolver problemas. Apertamos o botão da oração e esperamos que o produto, o milagre, caia na bandeja imediatamente. Mas Deus não é uma máquina. Ele é um pai. E ele não é um mecânico. Ele é um jardineiro. O mecânico conserta a peça quebrada em minutos. O jardineiro planta a semente no escuro da terra e espera. Ele sabe que, se tentar puxar a planta para fora antes da hora, vai matá-la. Quando o céu parece de bronze, pode ser que Deus esteja trabalhando no solo do seu coração, e não na tempestade lá fora. Talvez ele esteja fortalecendo a sua estrutura interna para que, quando a bênção ou a resposta, seja ela qual for, chegar, você tenha ombros fortes para carregá-la sem se quebrar. Pense em uma mãe que nega ao filho pequeno o desejo de brincar com uma faca afiada e brilhante. A criança chora, se sente abandonada no seu desejo, acha que a mãe é má, mas a mãe está dizendo não, ou agora não, justamente porque ama demais para permitir que o filho se machuque. A nossa visão é limitada. Vemos a esquina. A visão de Deus é eterna, ele vê o mapa inteiro. Mas eu sei, saber disso teologicamente não faz a dor parar. A espera dói, a incerteza corrói. Existe uma beleza dolorosa nos salmos de lamento. A Bíblia não esconde a frustração dos fiéis. O salmista grita: Por que estás longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Deus permitiu que essas perguntas fossem escritas no livro sagrado para te dizer: eu aguento as suas dúvidas. Eu suporto a sua frustração. Você não precisa fingir que está tudo bem quando o céu parece fechado. Nesse momento de aparente abandono, quando a sua voz falha de tanto pedir, algo misterioso acontece. O apóstolo Paulo diz em Romanos que, quando não sabemos como orar, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, quando você está cansado demais para formular frases bonitas, quando só lhe restam lágrimas e um suspiro profundo de exaustão, essa é a oração mais poderosa de todas. Deus entende a linguagem do seu cansaço. Ele recolhe cada lágrima sua e as guarda em um odre, como diz o Salmo 56. Nenhuma delas cai no esquecimento. Talvez o convite de Deus hoje, sob este céu estrelado e silencioso, seja para mudar o foco da sua oração. Em vez de gastar toda a sua energia tentando convencer Deus a mudar as circunstâncias, tente usar um pouco dessa energia para pedir: Senhor, se o céu vai continuar de bronze por mais um tempo, então senta aqui comigo debaixo dele. Se a chuva não vai cair agora, seja tu a minha fonte de água viva. O paradoxo da fé é que muitas vezes encontramos Deus mais profundamente no deserto da espera do que no oásis da resposta imediata. É no deserto que aprendemos que Ele é suficiente. É quando tudo falha e Ele permanece que descobrimos que Ele é o Deus que fica. Olhe para o mar novamente. A maré recua, deixando a areia descoberta, exposta. Parece que o mar foi embora, mas é uma lei física. Ele sempre volta. A maré da graça vai subir de novo na sua vida. O céu de bronze vai se abrir, talvez não com a resposta que você desenhou, mas com a resposta que Deus, na sua sabedoria infinita, preparou para você. Enquanto a chuva não vem, saiba que você não está gritando para o vazio. Existe um ouvido atento inclinado na sua direção. Existe um coração pulsando de compaixão por sua dor. Ele não está atrasado. Ele não está distraído. Ele está apenas sendo Deus, no tempo dele, cuidando de você de maneiras que seus olhos cansados ainda não conseguem ver. Respire fundo a brisa noturna, solte o ar devagar. Você não precisa carregar o peso de fazer Deus ouvir. Ele já ouviu. Agora, ele te convida a confiar enquanto o silêncio trabalha.
Mas, cuidado! No meio desse silêncio, o medo gosta de contar histórias. Ele gosta de sussurrar mentiras sobre quem você é e sobre quem Deus é. E é sobre essas armadilhas da mente que precisamos conversar a seguir, antes que a noite avance. E se a voz que grita mais alto na sua cabeça às 3 da manhã não for a verdade, mas apenas um eco distorcido dos seus próprios traumas e inseguranças, talvez você tenha comprado a mentira cruel de que o sofrimento é uma prova matemática de que Deus está zangado ou indiferente. E se eu te dissesse que o medo é um excelente contador de histórias, mas um péssimo profeta? Talvez a tempestade lá fora não signifique que o capitão abandonou o barco, mas apenas que o mar é difícil e você precisa segurar mais firme na mão dele. Sente-se mais perto desta fogueira que acendemos na areia. O fogo estala e as labaredas alaranjadas dançam contra o negrume da noite. Você percebe como o fogo cria sombras nas dunas atrás de nós? Se olharmos rápido, uma sombra pode parecer um monstro, um perigo iminente. Mas é apenas uma sombra. Nesta parte da nossa conversa, precisamos enfrentar os fantasmas mentais. Quando nos sentimos abandonados, quando o céu parece de bronze, a nossa mente não fica vazia. Pelo contrário, ela se enche de ruído. O medo detesta o vácuo. Se você não preenche a sua mente com a verdade de quem Deus é, o medo vai preenchê-la com mentiras sobre quem você é. A primeira e maior mentira que o medo conta é a da causalidade divina. Ele sussurra: se você está sofrendo, é porque você fez algo errado. É castigo. Deus retirou a proteção porque você falhou. Essa é uma lógica antiga, a lógica de karma. Mas não é a lógica da graça. Lembre-se da história de Jó. Os amigos dele passaram dias tentando convencê-lo de que ele sofria porque tinha pecado em segredo. Mas Deus, no final, repreende os amigos. Jó sofria, mas era amado. O sofrimento não era um sinal de rejeição. Era um mistério, sim, mas a presença de Deus nunca o deixou, mesmo quando ele se sentia miserável. O medo tenta nos convencer de que o amor de Deus é frágil, que depende da nossa performance. Se eu for bom, Deus fica. Se eu for mal, Deus vai embora. Meu amigo, minha amiga, isso é humano demais. Nós somos assim. Amamos quem nos agrada e nos afastamos de quem nos fere. Mas Deus não é humano. O amor dele é uma aliança, não um contrato de prestação de serviços. A Bíblia diz que, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Entende? A fidelidade dele tem a ver com quem ele é, não com quem você é. Outra mentira devastadora é a da insignificância. O medo diz: olhe para o tamanho do universo. Olhe para os problemas globais, Deus tem guerras para parar, galáxias para gerir. Por que ele se importaria com a sua conta bancária negativa ou com o seu coração partido? Você é irrelevante. E na escuridão da solidão, isso parece fazer sentido. Mas então, Jesus vem e diz que Deus sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Ele fala que nenhum pardal cai no chão sem que o pai saiba. Se Deus cuida da biologia de um passarinho, quanto mais da alma de um filho? O Deus que cria as estrelas é o mesmo que enxuga as lágrimas. A grandeza dele não o torna distante, o torna capaz de estar em todos os detalhes. O medo também gosta de usar a lupa da distorção. Ele pega um problema real, uma doença, um desemprego, uma rejeição, e coloca uma lupa sobre ele até que o problema pareça maior que Deus. De repente, a sua dor é a única coisa que você vê. A montanha do medo tapa a visão do sol da justiça. Você começa a interpretar a realidade através da lente da dor. Se chove, é porque Deus está triste com você. Se o carro quebra, é sinal de maldição.
Você vive pisando em ovos, com medo de um Deus que parece um juiz irritado pronto para dar a sentença final. Precisamos quebrar esse ciclo agora. Olhe para o fogo. A luz revela o que as sombras escondiam. A verdade ilumina os cantos escuros da mente. E a verdade é esta: sentir-se longe de Deus não é a mesma coisa que estar longe de Deus. Nossos sentimentos são oscilantes. Eles dependem de hormônios, de sono, de circunstâncias, de química cerebral. Se você basear a sua teologia no que você sente, você terá um Deus diferente a cada dia. Num dia bom, Deus é amoroso. Num dia ruim, Deus é cruel. Mas Deus é a rocha. Ele não muda. A voz que te acusa, que diz que você é um caso perdido, que diz que para você não tem mais jeito, essa voz não é a do bom pastor. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz dele traz paz, mesmo na correção. A voz dele traz esperança, mesmo no vale. Se a voz que você ouve traz desespero, condenação e pânico, desligue o rádio. Essa estação não vem do céu. O inimigo quer que você acredite que foi deixado para trás para que você pare de caminhar. Se ele conseguir te convencer de que você está sozinho, você se torna uma presa fácil. Uma ovelha que acha que não tem pastor fica paralisada de terror. Mas o pastor está aqui. Invisível aos olhos do medo, mas visível aos olhos da fé. Talvez você precise fazer um exercício prático hoje à noite. Escreva as frases que o medo tem gritado no seu ouvido. Eu sou um fracasso. Deus me esqueceu. Nunca vou ser feliz. E depois, ao lado de cada uma, escreva o que a palavra de Deus diz. Onde o medo diz, você está sozinho, Deus diz, eis que estou convosco todos os dias. Onde o medo diz, é o fim, Deus diz, eu sei os planos que tenho para vós, planos de esperança. Não dialogue com o medo. Ele é um mentiroso experiente. Em vez disso, conte ao seu medo sobre o seu Deus. A névoa está densa, eu sei. As sombras assustam. Mas vamos olhar para trás um pouco? Se olharmos com atenção para a areia onde já pisamos, talvez encontremos provas de que essas mentiras nunca se sustentaram por muito tempo. Vamos procurar os rastros de quem nos carregou até aqui? E se a maior prova da presença de Deus na sua vida não for o que você sente agora, mas o fato milagroso de você ainda estar de pé depois de tudo o que enfrentou? Talvez você olhe para o seu passado e veja apenas dor e solidão, como um filme de guerra onde você foi o único soldado no fronte. E se eu te dissesse que, naquelas noites em que você achou que ia quebrar, havia uma força invisível segurando as suas estruturas para que elas não desmoronassem? Talvez aqueles momentos de um só par de pegadas não fossem seus passos solitários, mas o rastro de Deus te carregando no colo quando você não tinha mais forças para andar. Vamos fazer um exercício de retrospectiva, aqui, à luz do fogo. A memória humana é uma coisa curiosa e às vezes traiçoeira. Nós temos uma tendência natural, quase biológica, de lembrar da dor com uma nitidez de 4K, enquanto as memórias do consolo e do alívio tendem a ficar embaçadas, como fotos antigas. É o viés da negatividade. Nós nos lembramos do grito, mas esquecemos do sussurro que veio depois. Olhe para trás, para a estrada da sua vida. Você consegue identificar aquele ano terrível? Aquele período em que o chão se abriu? Pode ter sido a perda de um emprego que parecia definir quem você era, o diagnóstico médico que tirou o chão da família, o luto que arrancou um pedaço do peito ou o fim de um relacionamento que prometia ser para sempre. Quando você estava no olho desse furacão, o que você pensava? Provavelmente pensava: eu não vou aguentar. Isso vai me matar. Eu vou enlouquecer. Deus me abandonou. Eram pensamentos legítimos. A dor era real.
O medo era palpável. Mas eu quero te fazer uma pergunta simples e poderosa. Onde você está agora? Você está aqui. Você está lendo isso. Você está respirando. O seu coração continua batendo, bombeando sangue, nutrindo a vida. Você sobreviveu. Como? Como você atravessou aquele deserto se você jurava que não tinha água? Como você passou pela fornalha se você jurava que ia queimar? Nós sofremos de uma doença crônica chamada amnésia espiritual. É a mesma doença que atingiu o povo de Israel no deserto. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, um milagre colossal, a água virando parede. E cantaram e dançaram. Mas, 3 dias depois, apenas 3 dias, ao sentirem sede, começaram a murmurar: Deus nos trouxe aqui para morrer? Onde está o Senhor? Eles esqueceram. A sede presente apagou a memória do milagre passado. Nós somos iguais. A dor de hoje nos faz esquecer o livramento de ontem. Mas hoje, quero te convidar a erguer uma Ebenezer. Na Bíblia, o profeta Samuel pegou uma pedra e a colocou como um marco após uma vitória difícil, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. É um lembrete físico para uma memória frágil. Olhe para as suas cicatrizes. Não olhe para elas com vergonha ou tristeza. Olhe para elas como medalhas de sobrevivência. Uma cicatriz significa que a ferida fechou. Significa que o corpo trabalhou para te curar. Significa que a vida venceu a morte. Você lembra daquela noite em que chorou até dormir, pedindo para a dor passar? Você acordou na manhã seguinte. O sol nasceu. Alguém te ligou. Uma música tocou. Uma força estranha te fez levantar da cama e escovar os dentes. Você chamou isso de sorte, de acaso ou de resiliência humana. Mas e se dermos o nome verdadeiro? Foi graça. Foi o Espírito de Deus soprando fôlego de vida nas suas narinas quando você queria desistir. Foi Ele enviando o maná, o sustento diário, que não sobrava para o dia seguinte, mas nunca faltava para o dia de hoje. Existe aquele poema famoso, Pegadas na Areia, que você certamente conhece. O homem sonha que caminha na praia com Deus e vê cenas da sua vida projetadas no céu. Para cada cena, há 2 pares de pegadas na areia, o dele e o de Deus. Mas, nas cenas mais tristes e difíceis, ele nota apenas um par de pegadas. Ele questiona Deus, magoado. Senhor, tu disseste que estarias comigo o tempo todo. Por que me deixaste sozinho nos momentos mais difíceis? E Deus responde, com aquela ternura infinita que só Ele tem. Meu filho precioso, eu te amo e jamais te deixaria. Nos momentos de provação e sofrimento, onde tu vês apenas um par de pegadas, foi quando eu te carreguei. Essa não é apenas uma poesia bonita para colocar em quadro na sala. É teologia profunda. Há momentos na vida em que a nossa fé paralisa. As pernas da alma travam. Não conseguimos orar. Não conseguimos crer. Não conseguimos ter esperança. Se dependesse de nós caminharmos, teríamos morrido no deserto. Mas nesses momentos, a graça nos levanta do chão. Deus nos carrega. Ele caminha por nós quando não podemos caminhar com Ele. Olhe para trás agora, para uma escuridão da praia atrás da nossa fogueira. Você vê aqueles rastros? Aqueles momentos em que você não tinha dinheiro, mas a conta foi paga? Foi Ele te carregando. Aquele momento em que a depressão te jogou na cama, mas você encontrou um motivo para viver? Foi Ele te carregando. Aquele acidente, aquele livramento, aquela pessoa que apareceu do nada? Foi Ele. Reconhecer isso muda tudo. Se Ele foi fiel no passado, por que seria infiel agora? Deus não muda de personalidade no meio do caminho. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar na próxima curva. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então,
Quando o sentimento de abandono bater forte, use a memória como arma. Saque o seu álbum de fotos espirituais. Diga para sua alma: Alma, por que estás abatida? Lembra-te de 2015? Lembra-te daquela crise? Quem nos tirou de lá? Foi o Senhor. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não é um sobrevivente solitário de um naufrágio. Você é um passageiro que foi salvo, dia após dia, pelas mãos do capitão. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo sequer. Mesmo quando você estava gritando com ele, ele estava te segurando para você não cair no abismo. Agora que olhamos para trás e vimos os rastros dele, podemos olhar para a frente com um pouco mais de coragem. Mas ainda há um lugar que nos assusta. Ainda há o Vale da Sombra. E é para lá que precisamos ir agora, para descobrir que Deus não é apenas o Deus da montanha, mas o Deus que desce conosco até a parte mais funda do abismo. E se a escuridão que te cerca agora não for o esconderijo do inimigo, mas o manto misterioso onde Deus escolheu se encontrar com você a sós? Talvez você tenha aprendido a buscar a Deus apenas nos picos ensolarados das montanhas da vitória, onde a vista é clara e o ar é leve. Mas e se eu te dissesse que a intimidade mais robusta não nasce na luz, mas tateando as paredes frias do vale, onde a única coisa que resta para nos guiar é a respiração do pastor? Vamos sair um pouco da beira do mar em nossa imaginação e entrar em um terreno diferente. Imagine um desfiladeiro estreito, com paredões de pedra muito altos de ambos os lados, que bloqueiam a luz do sol e da lua. É um lugar apertado, escuro e silencioso. Na Bíblia e na geografia da alma, esse lugar tem um nome: o Vale da Sombra da Morte. Todos nós conhecemos o Salmo 23 de cor. É provável que você já o tenha recitado em funerais ou momentos de medo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É lindo, poético e conforta. Mas existe um segredo escondido na gramática desse salmo que muda tudo sobre como encaramos o abandono. Nos primeiros versículos, quando Davi fala sobre pastos verdejantes e águas tranquilas, ele fala sobre Deus. Ele diz: Ele me faz repousar, ele me guia, ele refrigera a minha alma. É um relato de alguém observando o pastor agir à luz do dia. É teologia. Mas, de repente, a paisagem muda. O versículo 4 diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque a teologia vira oração. Davi para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus. Ele diz: Porque tu estás comigo. Você percebeu a mudança? Nos pastos verdes, Deus é Ele. No vale escuro, Deus é tu. É na escuridão, no aperto, no medo, que a terceira pessoa se torna a segunda pessoa. É quando a religião distante se torna relacionamento urgente. Quando tudo está bem, nós caminhamos um pouco soltos, distraídos com a paisagem. Mas quando entramos no breu total, onde não vemos um palmo à frente do nariz, nós estendemos a mão desesperadamente e seguramos na mão do guia, e ele segura de volta com força. Muitas vezes, sentimos que o vale é a prova de que Deus nos abandonou. Se Deus me amasse, ele me deixaria nos pastos verdes para sempre, pensamos. Mas o pastor sabe que, às vezes, para chegar a novos pastos, é preciso atravessar o desfiladeiro. O vale não é o destino, o vale é o caminho. E repare no nome: Vale da Sombra. O que é uma sombra? A sombra de um cachorro pode morder você? A sombra de uma espada pode cortar você? Não. A sombra pode assustar, pode gelar o sangue, mas ela não tem substância física para ferir. Jesus já enfrentou a substância da morte por nós. O que resta para nós é a sombra. E, fisicamente falando, para haver uma sombra, é obrigatório haver uma luz. Se você está vendo uma sombra escura sobre a sua vida,
É a prova científica de que existe uma luz brilhando em algum lugar, mesmo que você esteja de costas para ela. A sombra é a garantia da luz. Neste vale onde você se sente só, Deus não está assistindo lá de cima, do alto do penhasco. Ele desceu. Ele está com as botas sujas de lama, caminhando ao seu lado. O Salmo diz: A tua vara e o teu cajado me consolam. Para uma ovelha, esses instrumentos eram tudo. A vara era uma clava curta, usada para espantar lobos e quebrar a cabeça de predadores. É a proteção de Deus. O cajado era aquela vara longa com uma curva na ponta, usada para puxar a ovelha quando ela caía num buraco ou para trazê-la para perto do pastor. É a direção e o resgate de Deus. Mesmo que você não veja o rosto dele no escuro, você pode ouvir o toque rítmico do cajado no chão. Toque, toque, toque. É o som da soberania de Deus dizendo: Eu estou no controle, eu estou armado, eu estou atento. Nada vai tocar em você sem a minha permissão. O sentimento de abandono no vale é terrível porque nos sentimos vulneráveis. Mas a verdade é que nunca estamos tão protegidos quanto quando estamos sob a vigilância direta do pastor no terreno perigoso. Nos pastos verdes, as ovelhas se espalham. No vale escuro, elas se juntam, e o pastor fica colado nelas. Talvez você esteja atravessando o vale da depressão, do luto, do desemprego ou da dúvida cruel. Não tente montar uma tenda e morar aí. O texto diz: Ainda que eu ande pelo vale. É uma travessia. Continue andando. Não pare. Se você está no inferno, como dizia Churchill, continue caminhando. O medo grita: Você vai morrer aqui sozinho. A fé sussurra: Tu estás comigo. Transforme o seu medo em intimidade. Use a escuridão para falar com ele como você nunca falou antes. Diga: Deus, eu não vejo nada, estou com pavor, mas eu sei que tu estás aqui. Segura minha mão. Não me soltes. Há tesouros que só são encontrados na escuridão, como diz o profeta Isaías. Há revelações de quem Deus é que você jamais descobriria num domingo ensolarado na igreja. Você está prestes a conhecer o Deus do vale. E quando você sair do outro lado, porque você vai sair, você terá uma profundidade que ninguém poderá tirar de você. Você não está abandonado no escuro. Você está escondido nele. E a sombra que te assusta é apenas o reflexo da grandeza daquele que caminha ao seu lado, bloqueando o mal que tentaria te destruir. Mas, às vezes, a nossa dificuldade em confiar nesse pastor invisível vem de feridas causadas por pastores visíveis, por pais, por amigos, por amores humanos que prometeram ficar e foram embora. Precisamos falar sobre essas cicatrizes humanas para limpar a nossa visão de Deus. Vamos tocar nessa ferida na próxima parte? E se a distância que você sente de Deus não for culpa dele, mas o reflexo de um vidro quebrado por outra pessoa, através do qual você tenta enxergá-lo? Talvez você esteja esperando inconscientemente que Deus faça as malas e vá embora, simplesmente porque foi isso que as pessoas que você mais amava fizeram. E se eu te dissesse que Deus está pagando uma conta que não é dele, sofrendo a desconfiança gerada pela falha de um pai, de um amor ou de um amigo? Talvez a cura para o sentimento de abandono divino comece perdoando o abandono humano. Vamos conversar com muita delicadeza agora. Estamos pisando em solo sagrado e dolorido. Olhe para as suas mãos à luz destas brasas. Nossas digitais são únicas, mas as nossas cicatrizes emocionais são universais. Quase todos nós carregamos a marca de alguém que deveria ter ficado, mas partiu. De alguém que prometeu para sempre e não durou até o inverno seguinte. Nós aprendemos o que é o amor, a confiança e a segurança com seres humanos. Nossos pais, nossos primeiros cuidadores, nossos primeiros amores, eles são os dicionários, onde aprendemos as definições da vida.
Se o seu pai foi ausente, frio ou foi embora de casa, a definição de pai no seu dicionário interno ficou manchada com a tinta do abandono. Se um cônjuge traiu sua confiança e foi embora, a palavra fidelidade ganhou um ponto de interrogação gigante. O problema gravíssimo é que nós pegamos esse dicionário humano, rasgado e incompleto, e o usamos para tentar traduzir Deus. Isso se chama, na psicologia, de transferência. Nós transferimos para o céu as frustrações da terra. Sem perceber, você projeta o rosto do seu pai terreno no rosto do Pai Celestial. Se seu pai era crítico, você acha que Deus está sempre insatisfeito. Se seu pai era distante, você acha que Deus não se importa. Se as pessoas te trocam por algo melhor ou mais interessante, você vive com o pânico de que Deus vai encontrar um adorador melhor e te descartar. Você ora com um pé atrás. Você se entrega a Deus, mas mantém uma reserva de segurança pensando: se ele falhar comigo como fulano falhou, eu não vou me desintegrar. Você construiu muros para se proteger das pessoas, e esses mesmos muros agora impedem que o abraço de Deus chegue até você. Quero te dizer algo libertador. Deus não é o seu pai. Deus não é o seu ex. Deus não é o amigo que te traiu. A Bíblia é enfática em Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele pertence a uma categoria totalmente diferente de ser. Ele é o outro. Ele é a rocha, não a areia movediça. As pessoas vão embora por muitos motivos. Às vezes por maldade, egoísmo ou fraqueza moral. Outras vezes por limitações. Elas morrem, adoecem ou simplesmente não têm estrutura emocional para ficar. Os seres humanos são falhos, limitados e muitas vezes quebram. Tentar apoiar todo o seu peso emocional em um ser humano é como tentar se apoiar em um caniço rachado. Ele vai furar a sua mão. Mas Deus não tem as limitações humanas. Ele não tem dias ruins. Ele não tem oscilações de humor. Ele não se cansa. O amor dele não depende da reciprocidade. O salmista Davi, que conhecia bem a traição familiar, escreveu no Salmo 27:10: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Pense na força disso. Pai e mãe são os vínculos mais fortes da natureza. Se até esses vínculos se romperem, o que é uma tragédia, ainda assim, existe uma rede de segurança abaixo deles. Existe um braço que não solta. Para superar o sentimento de abandono espiritual, você precisa fazer um trabalho cirúrgico. Separar as imagens. Você precisa pegar a foto de quem te feriu e tirá-la de cima da foto de Deus. Imagine que você está limpando uma lente suja de óculos. A mancha na lente faz o mundo todo parecer sujo. A ferida do abandono humano faz Deus parecer infiel. Talvez hoje seja a noite de perdoar quem foi embora. Não porque eles merecem, mas porque você merece ver Deus com clareza. Enquanto você segurar a mágoa contra quem te deixou, você estará acorrentado à desconfiança. Diga: Pai, fulano me deixou, doeu, sangrou, mas fulano é humano, tu és Deus. Eu devolvo a fulano a humanidade dele e devolvo a ti a tua divindade. Eu paro de cobrar de ti a conta que eles deixaram. Deus é o Deus que fica quando a festa acaba. Sabe aquela hora em que a música para, as luzes se acendem e a sujeira aparece no chão? É a hora em que os amigos vão embora, mas é a hora em que Jesus pega a vassoura. É a hora em que ele puxa a cadeira e diz: Agora que ficou silêncio, podemos conversar de verdade. Ele é especialista em ficar. Ele ficou com Daniel na cova dos leões. Ele ficou com os 3 jovens na fornalha de fogo, literalmente, o quarto homem da fornalha. Ele ficou com Paulo na prisão. A natureza dele é a permanência. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava lá no começo,
e ele estará lá no fim. Se ele está nas duas pontas da história, ele não vai sair no meio. Olhe para as brasas novamente. Elas queimam porque a madeira se consome. O amor humano muitas vezes se consome e vira cinza. Mas o amor de Deus é como a sarça ardente que Moisés viu. Pega fogo, ilumina, aquece, mas não se consome. É um combustível eterno. Se você tem medo de que Deus se canse de você, lembre-se, ele já viu o pior de você e, ainda assim, escolheu te criar, te chamar e te salvar. Ele não está conhecendo você melhor agora e se decepcionando. Ele já sabia de tudo antes da fundação do mundo, e mesmo assim, assinou o contrato da cruz. Você não precisa ser perfeito para que ele fique. Você só precisa ser filho. Filhos dão trabalho, filhos choram, filhos sujam a roupa, e pais de verdade não devolvem os filhos para a maternidade quando isso acontece. Permita que Deus cure a sua capacidade de confiar. Dê a ele a chance de provar que ele é diferente de todos os que passaram pela sua vida. Solte o peso da comparação. O barco de Deus não tem botes salva-vidas para ele fugir sozinho. Se o barco afundar, ele afunda junto com você. Mas adivinhe? O barco onde Jesus está não afunda. Agora que separamos a imagem de Deus das falhas humanas, precisamos olhar para a prova suprema desse compromisso. Existe um momento na história em que o próprio Deus experimentou o abandono para que nós nunca precisássemos passar por isso de verdade. Vamos olhar para a cruz na próxima parte? E se eu te dissesse que a solidão mais gelada que você sente não é estranha ao coração de Deus, mas foi vivida por Ele com uma intensidade que nós jamais suportaríamos? Talvez você pense que ninguém no universo entende a dor de olhar para o céu e encontrar apenas o vazio. Mas e se houve uma tarde na história em que o próprio Filho de Deus gritou para o Pai e recebeu como resposta o silêncio absoluto, apenas para garantir que você, hoje, nunca ficasse sem resposta? Respire fundo. O ar aqui fica pesado. Estamos diante do mistério central da nossa fé. Até agora, falamos sobre o nosso sentimento de abandono, as nossas dúvidas, as nossas feridas causadas por pessoas. Mas para curar a raiz profunda do medo de ser deixado para trás, precisamos olhar para a cruz. Muitas vezes, pensamos na cruz apenas como dor física. Os pregos, os espinhos, a asfixia, e sem dúvida, foi uma tortura brutal. Mas a verdadeira agonia da cruz, aquela que fez Jesus suar sangue no Getsêmani só de pensar nela, não foi a tortura dos soldados romanos. Foi a ruptura espiritual. Houve um momento por volta da hora nona, 3 da tarde, em que o sol parou de brilhar. A escuridão cobriu a terra. E rompendo as trevas, ouviu-se um grito rouco, visceral, em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Pare e pense na gravidade disso. Jesus não disse Pai. Ele sempre chamava Deus de Pai, Abba. Mas naquele momento, a intimidade familiar foi quebrada. Ele disse Deus. Era o clamor de uma criatura diante do Criador, não do filho no colo do Pai. Pela primeira vez em toda a eternidade, houve uma separação. Desde antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam em uma comunhão perfeita, um fluxo ininterrupto de amor e glória. Eles eram um. Mas na cruz, Jesus tomou sobre si o pecado do mundo. O seu pecado, o meu, a sujeira de toda a humanidade. E como Deus é santo e não pode conviver com o pecado, o Pai teve que virar o rosto. Jesus experimentou o verdadeiro abandono. O abandono cósmico. O abandono ontológico. Você e eu, mesmo nos nossos piores dias, experimentamos apenas a sensação de abandono. A graça comum de Deus ainda nos sustenta. O sol nasce, o ar entra nos pulmões, a chuva cai.
Mas ali, Jesus foi cortado da fonte da vida. Ele desceu ao inferno da solidão absoluta para que nós nunca precisássemos ir para lá. Isso muda tudo sobre a sua dor hoje. Quando você chora no seu quarto dizendo, ninguém me entende, Jesus está ao seu lado dizendo, eu entendo. Eu estive lá. Eu bebi esse cálice até a última gota. Ele não é um Deus distante que te dá tapinhas nas costas lá do céu dizendo, vai passar. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas porque foi tentado em tudo, inclusive no desespero da solidão. O escritor C.S. Lewis dizia que, na cruz, Deus foi abandonado por Deus. É um mistério que a nossa mente não consegue processar, mas que o nosso coração precisa abraçar. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Ele foi esquecido para que nós fôssemos lembrados. Ele ficou só para que nós nunca, jamais, ficássemos sós. Essa é a garantia jurídica da sua segurança. Imagine que o abandono é uma dívida impagável. Jesus pagou essa conta. Se a conta está paga, Deus não pode cobrá-la de você novamente. Deus não pode abandonar você, porque ele já abandonou a Cristo em seu lugar. A justiça foi feita. O cálice da ira e da solidão está vazio. Jesus o bebeu todo. O que sobrou para nós? O cálice da graça e da presença. Olhe para o que aconteceu imediatamente após esse grito e a morte de Jesus. O Evangelho diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu era uma cortina grossa, pesada, que separava o lugar santo dos santos, onde habitava a presença de Deus do resto do povo. Ninguém podia entrar lá, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano. O véu gritava, mantenha distância, Deus é santo e você não é. Mas quando Jesus morreu, quando ele suportou o abandono final, as mãos invisíveis de Deus rasgaram esse véu. E note o detalhe: de alto a baixo. Se fosse obra humana, teria sido rasgado de baixo para cima. Mas foi Deus dizendo: acabou a separação. O caminho está aberto. Meus filhos podem entrar. Nunca mais haverá uma parede entre nós. Então, meu amigo, minha amiga, quando o diabo ou os seus próprios pensamentos sussurrarem, Deus te deixou, você tem um argumento histórico para responder. Você pode apontar para a cruz e dizer, mentira, ele foi deixado para que eu fosse trazido para perto. O véu está rasgado, o caminho está livre. A sua solidão hoje pode ser dolorosa, mas ela não é punitiva. Ela não é um sinal de que Deus te descartou. Pelo contrário, o Espírito de Cristo que habita em você é a prova viva de que a conexão foi restabelecida para sempre. Nós podemos nos sentir sós, sim, mas nós nunca estamos sós. Existe uma diferença abismal entre o sentimento e a realidade. A realidade é que você está unido a Cristo, e nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, pode separar você do amor de Deus. Jesus suportou o silêncio de bronze para que você pudesse ouvir a voz de ouro. Ele suportou as trevas do meio-dia para que você pudesse ter a luz da vida. Deixe essa verdade descer da sua cabeça para o seu coração. O preço da sua companhia foi a solidão dele. Você acha que, depois de pagar um preço tão alto, o sangue do próprio filho, Deus te abandonaria por qualquer motivo fútil? Você acha que ele compraria você com a vida de Cristo para depois te esquecer na estrada? Jamais. O valor que ele pagou define o compromisso que ele tem de ficar. Você é precioso demais. Você foi comprado. Você é dele. E ele é o Deus que fica, porque ele já foi o Deus que sofreu a partida. Agora que entendemos a base inabalável dessa aliança, podemos começar a baixar a guarda. Podemos parar de lutar contra Deus e começar a reaprender a confiar. Mas como dar o primeiro passo quando as pernas ainda tremem?
Vamos falar sobre essa reaproximação tímida na próxima parte. E se o milagre que você tanto espera não depender de uma fé gigantesca e inabalável, mas de um pequeno e trêmulo sim sussurrado no escuro? Talvez você esteja exausto de ser o guarda-costas do seu próprio coração, vigiando cada movimento de Deus com medo de uma nova decepção. E se eu te dissesse que confiar não significa entender o mapa inteiro, mas ter a coragem de segurar na mão do guia e dar apenas o próximo passo? A fogueira na nossa praia imaginária agora é apenas um brilho suave de brasas vermelhas. O vento acalmou. Tudo está quieto. É nesse silêncio pós-tempestade que o verdadeiro trabalho da alma começa. Entendemos a teologia do abandono na cruz, parte 7. Mas como trazer isso para a segunda-feira de manhã? Como praticar a confiança quando o instinto de sobrevivência grita para nos defendermos? Vamos ser honestos. Confiar é assustador. Para quem já se sentiu abandonado, confiar de novo parece um ato de insanidade. É como pedir para alguém que acabou de se queimar colocar a mão perto do fogo novamente. O corpo recua. A alma se retrai. Você construiu muros altos ao redor do seu coração. Eram muros necessários, talvez, para sobreviver ao inverno da dor. Você se tornou uma fortaleza impenetrável. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém me machuca. O problema é que os muros que te protegem da dor também te impedem de receber o amor. O mesmo escudo que barra a flecha do inimigo barra o abraço do Pai. O primeiro passo da confiança não é um salto mortal no abismo. Deus não é irresponsável. Ele não pede que você se jogue sem paraquedas. O primeiro passo é, na verdade, um relaxamento. Pense na imagem de alguém aprendendo a nadar no mar. O instrutor diz: boi, relaxe o corpo e a água te sustentará. Mas o medo diz: se eu relaxar, eu afundo. Tenho que bater os braços, tenho que lutar. E quanto mais a pessoa se debate, mais ela afunda e bebe água. A confiança é o ato de fazer o morto na água da graça. É parar de fazer força. É parar de tentar controlar todas as variáveis. É dizer: Deus, eu estou cansado de tentar segurar o mundo nas costas. Eu vou soltar o corpo. Se tu não me segurares, eu afundo. Mas eu prefiro correr o risco de afundar nos teus braços do que continuar nadando sozinho até a exaustão. Existe uma oração na Bíblia que é, para mim, a mais honesta e bela de todas. Um pai desesperado, com um filho doente, chega até Jesus. Jesus diz que tudo é possível ao que crê. E o pai responde, provavelmente com lágrimas nos olhos: eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Veja que maravilha! Ele não fingiu ser um super-herói da fé. Ele admitiu a contradição. Existe uma parte de mim que confia, mas existe uma parte de mim que está apavorada. Senhor, ajuda essa parte que não consegue acreditar. Deus ama essa honestidade. Ele não se ofende com a sua dúvida. Ele se compadece da sua fragilidade. Hoje, o convite não é para que você tenha uma fé perfeita. É para que você tenha uma fé sincera. Confiar é entregar o direito de entender tudo. Nós somos viciados em porquês. Por que isso aconteceu? Por que agora? Por que comigo? Achamos que, se tivermos a explicação, a dor vai passar. Mas a explicação não cura. O que cura é a presença. Confiar é dizer: Senhor, eu não entendo o que tu estás fazendo. O bordado está confuso, cheio de nós, parece uma bagunça. Mas eu confio que, do teu lado, o desenho faz sentido. Eu solto a minha necessidade de ter razão. Imagine que o seu coração é uma casa com a porta trancada por dentro. Você está lá dentro, segurando a maçaneta com as duas mãos, tremendo de medo de abrir e ver o corredor vazio. Do outro lado, Jesus está parado. Ele não vai arrombar a porta.
O amor não força a entrada. Ele bate, suavemente, constantemente. O primeiro passo da confiança é destrancar apenas uma volta da chave. Você não precisa escancarar a porta hoje. Talvez você só consiga abrir uma frestinha, deixar a corrente de segurança posta e espiar por ela. Está tudo bem. Deus cabe na fresta. A luz dele entra pelo buraco da fechadura. Comece pequeno. Não tente confiar em Deus para os próximos 10 anos. Confie nele para os próximos 10 minutos. Diga: nesta próxima hora, eu não vou me preocupar. Vou entregar essa hora a Deus. E quando a ansiedade voltar, e ela volta, você entrega de novo. A confiança é um exercício de repetição, como levantar peso na academia. No começo, o músculo treme e falha. Mas com o tempo, a memória muscular da fé se desenvolve. Você começa a perceber que soltou o controle e o mundo não acabou. Você parou de vigiar e Deus continuou cuidando. Olhe para o céu noturno sobre a nossa praia. As estrelas não fazem força para brilhar. A terra não faz força para girar. Existe um ritmo de descanso na criação. Você foi convidado a entrar nesse ritmo. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Se o fardo que você carrega está esmagando seus ossos, é sinal de que você pegou de volta o controle que deveria ter deixado no altar. Solte. Solte a mágoa. Solte a necessidade de vingança. Solte a obsessão pelo amanhã. Abra as mãos. Olhe para as suas mãos agora. Se elas estiverem fechadas em punho, não podem receber nada. Nem carinho, nem provisão. Abra os dedos, mesmo que eles estejam rígidos pelo hábito da defesa. Deixe Deus ser Deus. Ele sabe ser Deus muito melhor do que você. Ele tem mais experiência em gerenciar o universo e a sua vida. Dê a ele o benefício da dúvida. Dê a ele a chance de te surpreender. O Deus que fica está esperando apenas esse pequeno sinal verde, esse leve baixar de guarda, para inundar o seu território com uma paz que excede todo o entendimento. Você ouve? O bater na porta é suave. Não é a polícia. É o amado da sua alma. Gire a chave. Só uma volta. O que vai acontecer em seguida não é um assalto, é um abraço. Mas como sentir esse abraço no dia a dia? Como perceber essa presença nas coisas invisíveis e pequenas? É sobre essa sensibilidade fina que vamos falar na próxima parte. E se você estiver perdendo o encontro mais importante do seu dia, simplesmente porque está procurando por fogos de artifício no céu? Talvez o milagre que você pede aos gritos já tenha chegado até você sussurrando, e você não o notou porque esperava um estrondo. E se o abraço de Deus não for um toque físico que arrepia a pele, mas a própria atmosfera que te envolve e te permite respirar a cada segundo? Talvez Deus não esteja se escondendo, mas se revelando no idioma das coisas simples, aquele que só os atentos conseguem traduzir. Estamos quase no fim da nossa caminhada. A fogueira apagou, restando apenas o calor na areia. O mundo ao nosso redor parece dormir, mas se você prestar atenção, ele está vivo. O grilo canta, a maré sobe, a folha da palmeira roça uma na outra. Tudo isso é linguagem. Nesta penúltima parte, quero te convidar a curar a sua miopia espiritual. Muitos de nós sofremos de um vício espiritual, o vício do espetacular. Achamos que Deus só está presente quando algo sobrenatural acontece. Queremos que o mar se abra, que fogo desça do céu, que uma voz de trovão ecoe no quarto. E quando a vida segue sua rotina normal, acordar, trabalhar, pagar contas, dormir, sentimos que Deus está ausente. Achamos que o comum é profano e que Deus só habita no extraordinário. Mas a Bíblia conta uma história fascinante sobre o profeta Elias. Ele estava fugindo, com medo, deprimido, escondido numa caverna, muito parecido com o nosso estado emocional às vezes. Deus disse que passaria por ali.
Primeiro, veio um vento forte que quebrava as pedras. Mas a Bíblia diz: o Senhor não estava no vento. Depois, veio um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Depois, veio um fogo abrasador. O Senhor não estava no fogo. Por fim, veio algo que em hebraico se chama Dama Daka, o som de um silêncio suave, ou uma brisa leve e tranquila. E foi ali, no sussurro, que Elias cobriu o rosto porque percebeu: Deus estava ali. Nós procuramos o Deus do terremoto, mas ele prefere ser o Deus da brisa. Por quê? Porque o terremoto assusta e impõe distância. A brisa exige que você chegue bem perto para sentir. O sussurro exige que você pare de falar e incline o ouvido para a boca de quem fala. É um convite à intimidade, não ao espetáculo. O abraço invisível de Deus acontece nas entrelinhas do seu cotidiano. Você já parou para pensar que o cheiro de café fresco pela manhã pode ser um bilhete de amor de Deus para os seus sentidos? Que o raio de sol que entra pela janela e aquece o seu braço no inverno é um toque dele? Que a risada de uma criança, o latido feliz do seu cachorro ou a beleza de uma flor que nasceu no meio do concreto são lembretes de que a vida insiste, de que a graça persiste? Santo Agostinho dizia que a criação é o primeiro livro de Deus. Antes de ler a Bíblia, você pode ler o mundo. O Deus que fica está escondido na normalidade. Quando você se sente abandonado, é porque você está esperando que Deus venha de fora para dentro. Mas ele já está. Pense no ar. Você não vê o ar. Você raramente pensa no ar. No entanto, o ar está dentro dos seus pulmões agora e está fora, envolvendo o seu corpo. Você está mergulhado no ar. Sem ele, você morre em minutos. A presença de Deus é assim. O apóstolo Paulo disse aos atenienses: nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós somos peixes nadando num oceano de Deus. Não precisamos gritar: onde está o oceano? Precisamos apenas abrir as guelras e respirar. Esse abraço invisível é o que os místicos chamam de silêncio habitado. A solidão comum é um silêncio vazio, um eco que dói. A solitude com Deus é um silêncio cheio. É como estar na sala de estar com a pessoa que você mais ama no mundo. Talvez vocês estejam lendo livros diferentes, sem dizer uma palavra por horas. Mas a presença do outro enche o ambiente de paz. Você não precisa tocá-lo para saber que não está só. O simples fato de ele estar ali muda a temperatura da sala. Deus quer que você aprenda a sentir esse conforto sem palavras. Quando o medo do abandono vier, não tente buscar sensações eufóricas. Acalme-se. Sinta o chão firme debaixo dos seus pés. Quem criou a gravidade para te segurar? Ele. Sinta a batida do seu coração. Quem dá o ritmo? Ele. Olhe para a complexidade da sua mão. Quem desenhou? Ele. Tudo ao seu redor está gritando a glória de Deus, mas falando a linguagem do cuidado. A providência de Deus muitas vezes é anônima. Aquele amigo que mandou mensagem do nada. Aquele dinheiro que apareceu na hora exata. Aquele semáforo que fechou e te livrou de um acidente lá na frente. Aquela frase num livro. São as coincidências de Deus. É ele agindo nos bastidores, como um pai que arruma o quarto do filho enquanto o filho dorme, para que, ao acordar, tudo esteja em ordem. O abraço invisível exige fé, sim. Exige que acreditemos que não somos órfãos cósmicos vagando no caos. Mas ele é mais real do que qualquer emoção passageira. Emoções sobem e descem. A realidade da sustentação de Deus é constante. Você está sendo sustentado agora. Mesmo que sua vida esteja uma bagunça, o fato de você não ter sido consumido é a prova das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Então, meu convite para você, antes de entrarmos na nossa última parte,
É praticar a atenção plena, a graça. Amanhã, quando acordar, não pegue o celular imediatamente para ver os problemas do mundo. Fique 5 segundos na cama. Sinta o lençol. Sinta o corpo descansar. E diga: Bom dia, Pai. Eu sei que tu estás aqui. Eu aceito o teu abraço invisível hoje. Desligue o piloto automático da reclamação e ligue o radar da gratidão. Quem procura abandono, encontra motivos para se sentir só. Quem procura companhia, encontra rastros de Deus até na poeira da estrada. Ele está te abraçando agora. O calor que você sente no peito ao ler isso não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando: Eu sou real. Eu sou teu e eu nunca fui embora. Agora que aprendemos a sentir Deus no silêncio e nas pequenas coisas, estamos prontos para a conclusão. Estamos prontos para selar essa verdade no coração de forma definitiva, com uma promessa que atravessa a eternidade. Vamos para a última parte? E se, mesmo depois de toda essa nossa conversa, o medo bater na sua porta amanhã de manhã, perguntando se tudo isso foi real? Talvez a sua maior segurança não esteja na força da sua memória emocional, que falha e oscila, mas na indestrutibilidade da promessa de quem não sabe mentir. E se o para sempre de Deus for a única âncora sólida que resta quando o mundo inteiro parece derreter ao seu redor? Respire fundo. Sinta o ar da manhã encher seus pulmões. Olhe para o mar uma última vez na nossa imaginação. O sol dourado reflete na água, dissipando as últimas sombras daquela noite fria onde começamos, na parte 1. Nós caminhamos muito. Falamos sobre o silêncio, sobre as mentiras do medo, sobre as cicatrizes, sobre a cruz e sobre o abraço invisível. Mas eu sei como a mente humana funciona. Eu sei que daqui a alguns dias, a rotina vai te atropelar. O chefe vai gritar, o dinheiro vai encurtar, a saúde vai dar um susto, ou a solidão vai tentar se sentar novamente na sua poltrona favorita. E você vai se perguntar: será que Deus ainda está aqui? Ou foi apenas uma fase bonita? É por isso que não podemos terminar esta história baseados apenas em sentimentos. Sentimentos são como a maré, vão e vêm. Precisamos terminar baseados em uma promessa. Uma promessa divina não é como as promessas humanas. Vou te ligar, vamos marcar algo, estarei lá. As promessas humanas são intenções sujeitas a falhas. A promessa de Deus é um decreto que altera a realidade. Quando Deus diz uma coisa, aquela coisa se torna a lei do universo. E qual é a promessa final para o seu coração que teme o abandono? Ela está nas últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. É o testamento dele, deixado antes de subir aos céus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos dissecar essa frase como quem abre um baú de tesouro. Primeiro, ele diz: eis que. É um chamado de atenção. É como se ele dissesse: olhe para mim, preste atenção nisso aqui, porque é a coisa mais importante que vou dizer. Depois, ele diz: estou. Ele não disse estive, passado, nem estarei, futuro condicional. Ele usa o presente contínuo. O nome de Deus é Eu Sou. A presença dele é um eterno agora. Não importa se você está lendo isso em um dia bom ou em um dia terrível, ele está. Mas a joia da coroa é a expressão todos os dias. No original grego, isso carrega a ideia de o dia todo e todos os dias. Isso inclui os dias em que você acorda de mau humor, os dias em que você peca e se sente sujo, os dias em que você duvida da existência dele, os dias de luto, de tédio, de fracasso e de glória. Não existe uma cláusula de exceção no contrato. Ele não disse: estou convosco nos dias em que vocês orarem pelo menos 1 hora. Ele disse: todos os dias. E ele vai além. Até a consumação dos séculos. Isso é a eternidade. Isso significa que não há prazo de validade.
O Deus que fica não é um hóspede que alugou um quarto no seu coração por um fim de semana. Ele é o dono da casa que se mudou para ficar para sempre. Ele desfez as malas. Ele não está de passagem. Você entende a segurança que isso traz? A sua vida é como um barco em alto mar. As ondas, as circunstâncias, vão balançar o barco. Você vai enjoar, vai cair, vai se molhar. Mas a âncora da sua alma não está jogada dentro do barco. Ela está presa no fundo, na rocha das eras. A corrente dessa âncora é a promessa. O barco pode balançar, mas ele não vai à deriva, porque a âncora segura. O autor de Hebreus diz algo tremendo. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. No grego, essa frase contém 5 negativas. É uma ênfase absurda. Seria algo como: eu não te deixarei. De jeito nenhum, jamais, nunca te abandonarei. Deus esgotou a gramática para tentar convencer o nosso coração teimoso. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, a sua luta contra o sentimento de abandono acabou. Não porque você nunca mais vai se sentir triste, mas porque agora você tem a verdade para combater a mentira. Quando o frio da solidão vier, e ele virá, você não precisa se desesperar. Você pode se abraçar, fechar os olhos e recitar a promessa. Ele disse que ficaria. Ele não pode mentir. Logo, ele está aqui, mesmo que eu não sinta nada. A fé madura é aquela que confia na presença, mesmo na ausência de sensações. É a fé que diz: Deus, tu estás em silêncio, mas eu sei que tu estás na sala, e isso me basta. Leve esta imagem com você. Deus não está olhando para você de longe através de um telescópio. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Conosco não é apenas ao lado, é junto, é misturado. É a vida dele fluindo nas suas veias espirituais. Você nunca mais entrará em uma sala vazia. Você nunca mais enfrentará uma batalha sozinho. Você nunca mais chorará uma lágrima que não seja recolhida pela mão dele. O abismo entre o céu e a terra foi fechado. A ponte foi construída com a madeira da cruz e o sangue da aliança. E o trânsito nessa ponte é livre. Você é a habitação dele. Então, levante-se desse tronco na praia. Limpe a areia da roupa. O dia já clareou. Você tem uma vida para viver. Você tem sonhos para realizar, pessoas para amar, trabalhos para fazer. Não viva mais como um órfão assustado que precisa mendigar migalhas de afeto. Viva como um filho herdeiro. Viva com a cabeça erguida de quem sabe quem caminha à sua direita e à sua esquerda. O medo diz: você vai acabar sozinho. A promessa diz: eu estarei contigo até o fim. Em quem você vai acreditar? Vá em paz. E lembre-se, a cada respiração, a cada batida do coração, Ele está lá. Ele é o Deus que chegou. Ele é o Deus que amou. E glória a Ele, Ele é o Deus que fica. Para sempre. Amém.